Oi, meu povo, e aí, como é que vocês estão essa semana? Estão todos bem? Espero que sim, né? E essa semana nós vamos dar mais uma vez continuidade ao nosso conteúdo. Estamos encerrando, né, o quarto capítulo sobre o povoamento da América. E antes da gente encerrar, eu achei que fosse interessante a gente conversar um pouquinho a respeito das pinturas rupestres, certo? E mais uma vez eu vou reforçar para vocês a importância de estarem com os cadernos aí em mão, tá certo? Com o livro, para ir fazendo as anotações, tá bom? No decorrer da atividade, daqui da nossa apresentação, vão ter atividades para vocês irem realizando, tá certo? Pessoal, deixa eu dar só uma informação para vocês. Essa semana nós vamos ter aula, não é? Ao vivo. Vamos estar fazendo lá uma videoconferência para a gente conversar um pouquinho, para fazer as correções das atividades que vocês já vêm realizando, para vocês falarem para mim o que é que vocês estão achando dessas aulas e também para vocês tirarem suas dúvidas, tá bom? Hoje nós vamos continuar naquele mesmo esquema que nós fazemos, tá? Nas últimas aulas, que nós fizemos lá nas últimas aulas. E vocês abram aí o livro de vocês na página 54 e 55, tá certo? Eu preparei aqui mais uma vez um slide para vocês, onde eu vou estar trazendo os pontos principais, tá bom? Pra gente ir analisando e falar um pouquinho sobre as pinturas rupestres. Eu vou sair um pouquinho agora de cena para apresentar para vocês os slides, tá bom? E daqui a pouco eu volto. Então, né, pessoal, vamos dar início ao nosso conteúdo. O tema de nossa aula hoje é pintura rupestre, conteúdo do povoamento da América. Para encerrarmos, né, esse capítulo 4 agora, onde nós falamos sobre os povos que povoaram aqui a América. Vamos lá. A arte rupestre é a denominação das criações artísticas realizadas no período pré-histórico, principalmente entre o Paleolítico e o Neolítico. Era caracterizada por pinturas, gravuras feitas em paredes e rochas de cavernas, bem como ao ar livre, e retratavam os costumes e práticas humanas daquela época. Pessoal, olha só. As pinturas rupestres ou arte rupestre, certo? Elas são classificadas em duas categorias. Elas tanto podem ser esse tipo de pintura que ela é realizada nas cavernas ou ao céu aberto, né? Nas paredes das rochas dentro das cavernas, ou ela também pode ser gravuras, que são como se fizessem perfurações nas rochas, certo? Eles faziam perfurações nas rochas e deixavam ali gravados seus vestígios, tá bom? Então, vamos lá. Pintura rupestre no Brasil. Se nós estamos falando sobre os primeiros povoadores da América, é interessante a gente saber como como é que estão aí essas pinturas aqui no Brasil. Os antigos habitantes do território brasileiro, né, também deixaram vestígios de pinturas rupestres. Então nós temos diversos sítios arqueológicos por todo o território brasileiro. Cada um desses sítios tem suas características, tá bom? Olha só, os tipos de materiais que foram encontrados como sendo utilizados para realizar essas pinturas, certo? Então, eu vou fazer aqui a listinha para vocês, vocês também podem ir me acompanhando no livro. Olha só, o urucum, né, o genipapo e o carvão. Então, essas são alguns dos materiais que eles utilizavam, certo, para fazer a coloração, do qual eles faziam as pinturas nessas rochas de cavernas, ao céu aberto. E quais eram os instrumentos que eles utilizavam para fazer essas pinturas? Essa utilização desse instrumento, certo, ela ia, assim, depender muito de qual grupo, das características dos grupos, certo, que eles iam optar por usar esses instrumentos. Então, olha só, eles poderiam usar uma espécie de pincel que era feita de fibra ou pelos de animais. Eles poderiam usar também espinhos de plantas ou folhas e poderiam usar também as mãos. Eles podiam fazer pinturas, certo, com os dedos também. O que vai diferenciar e o que vai determinar
qual desses instrumentos eles iriam estar utilizando, são justamente as características do grupo, tá certo? E aí nós temos aqui também essa questão das tradições artísticas, certo? Que para facilitar os estudos, os historiadores, os pesquisadores, eles costumam fazer uma classificação que vai ajudar a fazer essa demarcação desses tipos de pintura, certo? Então ele classifica, vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, que existem 4 classificações, não é? Tradição Nordeste, tradição Agreste, tradição São Francisco e tradição Planalto, certo? Então a gente vai agora falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas. Quais são as características mais marcantes a respeito de cada uma dessas, tá bom? A partir dos vestígios que foram encontrados em sítios arqueológicos aqui no Brasil, tá bom? Então, o primeiro que nós temos, né, é a tradição Nordeste. O que é mais encontrado nessas pinturas da tradição Nordeste? Então, são encontrados mais figuras humanas e de animais. Então, eles faziam muitas representações de figuras humanas e de animais. Essas representações também eram feitas com movimento. Não quer dizer que eles estavam andando lá na caverna, né, gente? A pintura não estava andando. Quer dizer o quê? Que a forma como eles faziam a pintura, ela nos dá a entender que era como se essas pessoas, esses animais que estavam ali sendo representados, estivessem em movimento de caça, de pesca, de fuga. Então, a forma como eles fazem essa representação nos dá essa ideia, tá certo? Eles também faziam representação, né, de plantas e de objetos. E as cores que eles usavam eram diversificadas, mas, no entanto, a cor que mais predominava, certo, era a cor vermelha. Que a cor vermelha, gente, eu não sei se vocês sabem, ela seria extraída do urucum, certo? Aí nós temos agora a tradição agreste. Então, na tradição agreste, dificilmente apresenta cenas de movimento ou com narrativas. Então, o que isso quer dizer? Nos vestígios que eles deixaram, esses vestígios, eles, ao contrário do que a gente viu na tradição nordeste, essas representações elas não nos dão a entender que eles estão em movimentos. E outra coisa, são mais como figuras, como representações isoladas. Eles não nos contam historinha do que está acontecendo. Ah, como assim? O que é que isso quer dizer? Por exemplo, se vocês olharem aí na figura de vocês da tradição nordeste, fazendo um comparativo entre um e outro, vocês podem observar o quê? Na primeira imagem, a gente vê como se eles estivessem aí numa caça, uma dança, não é? Então, tá contando aí uma narrativa. Eles estão levando um objeto, outra aí mostra eles caçando animais, não é? Já na tradição agreste, não. Vocês podem ver que as figuras elas são mais espaçadas e isoladas. Outra coisa, os humanos, eles são representados, né, paralisados e isolados. Então, cada um deles é representado de uma forma isolada, certo? E os traços são espessos, são o quê? São traços largos, certo? Então, eles desenhavam geralmente com os dedos, tem poucos detalhes, são traços mais largos e menos detalhados. Vocês podem observar isso aí na imagem, tá? Da 54, onde tem mostrando, né, uma representação dessa pintura rupestre que foi encontrada lá no Ninho do Urubu, no Castelo do Piauí. Certo? A foto foi tirada em 2014, então vocês podem estar observando isso nessa imagem. A questão dos poucos detalhes, não é? E aí nós temos a tradição do São Francisco. Então,
Nessa tradição, é rara a presença de imagens humanas, então dificilmente, certo? Nessa região e nessas características desses sítios arqueológicos, vão ser encontradas representações de figuras humanas. Eles usam mais padrões geométricos, né? Com pontilhados, com traços, com sequências paralelas, entrecruzadas. Vocês podem ver isso aí bem claramente na imagem que vocês têm no livro, certo? Essa imagem foi tirada no Parque Nacional Cavernas, certo? Em Minas Gerais. Então, vocês podem ver aí na imagem bem detalhado como é, né? Esses padrões geométricos, essas linhas seguidas, pontilhadas, tem traços, tem sequências, tem traços que são entrecruzados. Vocês podem observar isso bem claramente nessa imagem que vocês têm. Agora, nós temos a tradição Planalto. E nessa tradição, né, nessa divisão, eles têm muitas representações de animais, só que tem uma questão que diferencia dos outros. Esses animais, geralmente, eles são representados em tamanhos bem grandes. Eles não têm proporção de tamanho, certo? E também tem poucos detalhes, tá bom? Então, essa é uma das características que vocês também podem estar observando aí na imagem da página 55, que é da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, em Minas Gerais, certo? Que foi tirada essa fotografia dessa pintura rupestre. Então, vocês podem observar, né? A ausência de detalhes, a diferença de proporções e também que aí está representado animais. E dentro desses registros que nós encontramos, desses vestígios que foram encontrados, o que mais é representado por esses povos, certo? Foram cervos e peixes, tá bom? E aí nós temos, né, os petróglifos. Nos sítios arqueológicos brasileiros, além de imagens pintadas e desenhadas, são encontrados petróglifos. Um dos casos mais interessantes é o da Pedra do Ingá, localizada, né, gente, aqui na Paraíba. E acredita-se que esses petróglifos tenham sido feitos há cerca de 6.000 anos. Então, vocês podem dar uma procuradinha, tá? Em fotos aí da Serra do Ingá, que é belíssima. Aí no livro de vocês também tem, né, uma imagem aí dessas representações, desses petróglifos, certo? Lá da Serra do Ingá. Então, né, povo, foi bem rápido pra gente encerrar esse conteúdo, certo? Então, eu vou falar pra vocês agora a respeito um pouco da atividade que vocês vão realizar. Vocês estranharam que aqui no nosso slide não tinham imagens? Isso foi intencional, viu? Não tem imagens porque a atividade de vocês vai ser justamente sobre isso. Nas instruções vocês vão encontrar a atividade, certo? O que é que eu quero que vocês façam lá? Eu coloquei algumas imagens onde eu peço que vocês olhem a imagem, olhem o que é que aquelas pinturas rupestres estão representando e façam simplesmente uma descrição do que vocês conseguem observar naquelas imagens, tá certo? Essa semana a atividade é só isso para vocês. Vocês vão ver belas imagens de pinturas rupestres, não é? E vão fazer uma descrição a respeito do que vocês estão vendo ali naquelas imagens, tá bom? Quem quiser, eu vou amar, certo? Pesquisar um pouco mais a respeito daquelas imagens na internet, a respeito dos sítios arqueológicos, onde elas estão, não é? As pesquisas, os resultados de pesquisas que foram feitas lá nesses sítios arqueológicos, se vocês quiserem, vocês também podem fazer isso, tá bom? Mas a base do que é para vocês fazer na atividade é justamente fazer essa análise a partir do olhar de vocês e do entendimento de vocês sobre aquela figura que está ali sendo representada, tá bom? Então, gente, é isso. A gente vai se ver ao vivo, não é? Mais tarde na nossa aula.
E eu espero vocês, tá bom? Beijo e se cuidem.